Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos dar sequência nos nossos estudos. A gente já falou um pouquinho no comecinho dos nossos estudos, né? Sobre os 12 apóstolos. Hoje a gente vai falar um pouco mais, né? Estudando um pouquinho mais aí sobre a passagem deles, né, as possíveis mortes também, né, porque a gente até deixou como um adendo, quem recebe no WhatsApp vai receber 2 arquivos, porque sobre a morte dos discípulos não, né, está na Bíblia, a não ser em Tiago, né, que está em Atos, que foi registrado em Atos. Então a gente acabou deixando mais como um adendo, tá? Que isso é mais fatos históricos. E hoje a gente vai falar no nosso dia 213 sobre quem eram os 12 apóstolos de Jesus. Antes de iniciarmos a leitura do Evangelho de Lucas, que nós começamos amanhã, vamos conhecer um pouco melhor quem eram os 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Ao longo do Evangelho de Mateus, aprendemos a conhecer o reino de Deus. No Evangelho de Marcos, fomos convidados a viver esse reino por meio das nossas atitudes. Agora, em Lucas, aprenderemos a compartilhar esse reino com compaixão, olhando para as pessoas de maneira como Jesus olhava. Lucas não fazia parte dos 12 apóstolos. Ele era médico, companheiro de viagem do apóstolo Paulo, e pesquisou cuidadosamente os acontecimentos da vida de Jesus, ouvindo testemunhas oculares para escrever um relato organizado e confiável. Por isso, antes de iniciarmos essa narrativa de Lucas, vale a pena conhecer aqueles homens comuns que caminharam ao lado de Jesus e foram enviados para anunciar o Evangelho ao mundo. Oremos. Pai amado, gratidão, porque Tu escolhes pessoas comuns para realizar propósitos extraordinários. Abre nosso entendimento para compreender quem foram os apóstolos de Jesus e ajuda-nos a conhecer que também somos chamados a viver e compartilhar o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores? Quem eram os 12 apóstolos? Então, Pedro, ele era um pescador e tornou-se um dos principais líderes da igreja primitiva. Pedro, segundo a tradição, foi crucificado em Roma de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer da mesma forma que Jesus. Lembrando que a Bíblia relata diretamente apenas a morte de alguns dos apóstolos. As informações sobre a maioria deles foram preservadas pela tradição cristã antiga, baseadas em escrito dos primeiros séculos da Igreja. Por isso é importante compreender que os relatos que iremos falar sobre a morte dos apóstolos fazem parte do texto, quer dizer, não fazem parte de texto bíblico em sua totalidade, mas representa o entendimento histórico transmitido pelos primeiros cristãos. André, pescador, irmão de Pedro, dedicou sua vida à evangelização. Segundo a tradição, foi crucificado em uma cruz de forma de X, conhecida até hoje como a Cruz de Santo André. Tiago, filho de Zebedeu, pescador, foi o primeiro apóstolo a morrer por causa da fé. André, ele, segundo a tradição, Tiago, gente, tô perdida aqui. Tiago, filho de Zebedeu, sua morte é registrada na Bíblia, está em Atos 12, 1-2. Foi morto à espada por ordem do rei Herodes Agripa I,
tornando-se o primeiro apóstolo a sofrer o martírio. João foi pescador, escreveu o Evangelho de João, 3 cartas e o Apocalipse. João, a tradição afirma que foi o único dos 12 apóstolos que morreu de morte natural, já em idade avançada, após cumprir um longo ministério e passar um período exilado na ilha de Patmos. Felipe. A profissão dele não é mencionada na Bíblia. Felipe, segundo a tradição, ele foi crucificado e martirizado na cidade de Hierápolis. Bartolomeu Natanael. A profissão não é conhecida, levou o evangelho a diversos povos, segundo a tradição cristã. E Bartolomeu, a tradição relata que foi martirizado, sendo esfolado vivo e posteriormente decapitado. Mateus foi cobrador de impostos, tornou-se evangelista e autor do primeiro evangelho. Mateus, existem diferentes tradições sobre a sua morte. A mais conhecida afirma que a morte foi morto à espada durante seu trabalho missionário. Tomé, também uma profissão desconhecida, é lembrado por sua sinceridade e depois da ressurreição tornou-se um grande anunciador do evangelho. Tomé, segundo a tradição muito antiga, levou o evangelho até a Índia, onde foi morto por golpes de lança. Tiago, filho de Alfeu. Poucas informações são registradas sobre sua vida, mas permaneceu fiel ao seu chamado. Tiago, filho de Alfeu, a tradição afirma que foi apedrejado e depois morto a golpes. Judas Tadeu tornou-se pregador do evangelho e é tradicionalmente associado à evangelização de diferentes regiões. Judas Tadeu, segundo a tradição, foi apedrejado e depois morto também por golpes, machado e clava. Simão o Zelote pertencia ao grupo dos Zelotes antes de seguir Jesus e dedicou sua vida ao anúncio do Evangelho. Simão, existem diferentes relatos sobre também que afirmam, sobre a sua morte, que afirmam que foi cerrado ao meio, outros dizem que foi crucificado. E Judas Iscariote, ele era o responsável pela bolsa do dinheiro do grupo dos discípulos, administrando seus recursos. Infelizmente, tornou-se conhecido por trair Jesus. Judas Iscariotes, a Bíblia relata que, após trair Jesus, tirou a própria vida por enforcamento. Isso está em Mateus 27:5 e em Atos 1:18. Encontramos outra descrição relatadas aos acontecimentos que envolveram sua morte. E após a morte de Judas Iscariotes, Matias foi escolhido para ocupar seu lugar entre os 12 apóstolos, Atos 1:26. Segundo a tradição cristã, Matias também morreu como mártir. Mais do que a forma como morreram os discípulos, o que realmente chama a atenção é a maneira como viveram. Jesus chamou homens simples, pescadores, um cobrador de impostos, um zelote e pessoas comuns. Depois de conhecerem Cristo e testemunharem sua ressurreição, dedicaram suas vidas ao anúncio do Evangelho. Quase todos permaneceram fiéis ao chamado até o fim, enfrentando perseguições, prisões e, em muitos casos, o martírio. Essa história nos lembra uma verdade muito importante. Jesus não chamou homens extraordinários
chamou pessoas comuns. E essas pessoas comuns foram tão transformadas pelo encontro com Cristo que dedicaram toda a sua vida à propagação do Evangelho, permanecendo fiéis até o fim. Quando Jesus escolheu seus discípulos, não procurou os homens mais influentes da época. Ele chamou pescadores, um cobrador de impostos, um zelote, um administrador da bolsa do grupo, homens simples. Cada um possuía uma história diferente, uma personalidade diferente e uma maneira diferente de enxergar a vida. Deus não escolhe pessoas extraordinárias. Ele transforma pessoas comuns para realizarem uma missão extraordinária. Talvez essa seja a primeira grande lição antes de iniciarmos o Evangelho de Lucas. Deus continua chamando pessoas comuns para fazer parte da sua história. Reflexão do dia. Tenho colocado meus talentos e minha profissão a serviço de Deus? Acredito que o Senhor também pode usar minha história para abençoar as outras pessoas? Reflita sobre isso. O que você faz hoje? O que você vivencia hoje? Quais são os seus talentos que você permite que Deus, assim, utilize dos seus talentos e coloque, assim, você abençoando pessoas com os talentos que você tem? Hoje agradeça a Deus pelos dons, talentos e oportunidades que Ele colocou em sua vida. Assim como aconteceu com os apóstolos, Deus pode transformar aquilo que você faz em um instrumento para levar esperança, cuidado e amor ao próximo. Procure vivenciar isso no seu dia a dia, porque Deus ele vai fazendo as coisas acontecerem quando você permite. Agradeça as oportunidades de Deus usar os seus dons e os seus talentos para assim ajudar e propagar assim o vosso reino. Deus não chama apenas quem parece preparado. Ele prepara aqueles que decide chamar. Às vezes as pessoas falam, eu não estou preparado para isso ou para aquilo. Mas Deus não está chamando as pessoas preparadas, Ele está moldando, lapidando. Ele está chamando as pessoas que Ele deseja preparar, que Ele decide chamar. Assim como Ele preparou os seus 12 apóstolos e muitas outras pessoas até hoje que Ele vem chamando para cumprir. Desde que nós, assim, aprendamos a ouvi-lo, aprendamos a segui-lo, desde que a gente possa permitir que Deus, assim, faça parte da nossa história. Amém? Senhor Deus, gratidão porque Tu olhas além das nossas limitações. Ensina-nos a responder ao Teu chamado com humildade, coragem e fidelidade. Que assim como os apóstolos possamos colocar nossa vida a serviço do Teu reino e anunciar o Teu amor por onde passarmos. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores. Que possamos ter um ótimo dia, uma ótima sexta. E amanhã, sábado, nós iremos começar o primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, onde iremos caminhar aí, conhecendo mais sobre o olhar de Lucas, sobre essa vivência pela compaixão e misericórdia que Deus tinha e que Deus colocava na prática, fazendo assim o seu legado a serviço de Deus, olhando para todos, independente de quem fosse, e assim chamando os escolhidos que estavam dispostos a segui-lo e a receber o seu chamado. Que
possamos também estarmos disponíveis para receber o chamado. Até amanhã. Um ótimo dia.